acessibilidade, democratização, desconcentração, descentralização. Um olhar além do próprio umbigo. Olá, bem-vindos ao vídeo 06 do Atravessa, um programa de pequenos vídeos de linguagem simples e direta ao ponto, sem muitas churumelas, sem muitos rodeios, para a gente falar sobre esse universo das leis de incentivo, dos editais. Essa série de vídeos é feita por meio da Lei Aldir Blanc, no estado de Minas Gerais. Eu sou Leonardo Beltrão, produtor e gestor cultural. Sejam bem-vindos para quem chegou aqui agora. A gente já teve 5 vídeos divulgados, Tá facinho de achar, só procurar aí o link na bio, ou pelos vídeos, disponibilizados aí no Instagram. Também tá no YouTube, então motivos não faltarão para você entrar nesse universo dos projetos. Lembrando que recentemente foi divulgada a cartilha de elaboração de projetos para iniciantes, que é uma forma que a gente encontrou em parceria com a RB Produções e com a Débora Beltrão, que foi a idealizadora da cartilha, para entregar um material gratuito, para quem nunca, o foco é principalmente para quem nunca inscreveu projetos ou para quem nunca aprovou projetos, entender melhor esse universo todo das leis de incentivo. Hoje o papo é sobre democratização, sobre acessibilidade, sobre descentralização e desconcentração dos recursos. São termos que têm sido cada vez mais utilizados corretamente por muitos dos editais, Ou seja, são questões sociais que cada vez mais são impostas aos projetos de maneira muito necessária, Afinal de contas, embora a gente tenha evoluído bastante na forma de distribuição dos recursos, cada vez mais as pessoas que não tinham acesso têm tido acesso a esses mecanismos. Às vezes ainda existem projetos muito voltados para o próprio umbigo, como o próprio título desse capítulo anuncia, Então vamos falar um pouquinho primeiro de acessibilidade. Acessibilidade é você dar acesso às pessoas com deficiência, Aos PCDs, pessoas com deficiência. Então todo projeto hoje, em todas as instâncias, tanto lei municipal quanto estadual e federal, é obrigatório ter acessibilidade. Em alguns níveis, pelo menos uma medida de acessibilidade, em outros níveis, mais medidas de acessibilidade. E nada mais importante, e necessário e obrigatório hoje em dia de desenvolvermos projetos acessíveis às pessoas com deficiência, E aí, um ponto de bastante atenção: historicamente, muita gente trata a acessibilidade como acessibilidade física, Vou colocar rampas de acesso ao ambiente do meu projeto, vou colocar banheiros adaptados, vou reservar assentos para cadeirantes. Em determinado momento da nossa sociedade, a gente não falava muito sobre isso, Mas o assunto, principalmente dos anos 2000 para cá, vem sendo exaustivamente debatido, implementado e exigido, Então, primeira coisa é a gente entender a acessibilidade não só como física, mas como intelectual, como acessibilidade ao conteúdo do projeto, Então a gente tem acessibilidade também para deficientes auditivos, para deficientes visuais e sim, claro, para deficientes físicos também, Pessoas com deficiência física, Então hoje a gente tem exemplos que variam desde, por exemplo, intérprete de Libras, e isso é super interessante para o envolvimento de pessoas com deficiência auditiva. No caso de um vídeo, por exemplo, pode ter o intérprete Libras no cantinho da tela. No caso de um espetáculo, a pessoa responsável por fazer a interpretação, ela pode estar no canto do palco. Esse projeto, por exemplo, ele não é acessível. Infelizmente, na versão do YouTube é possível se clicar lá no Closed Caption e ter, por exemplo, os letreiros, mas esse não é acessível por conta do valor disponibilizado para o projeto, A verba era uma verba pequena, então, portanto, ele não é acessível. Puxão de orelha para mim, mas puxão de orelha maior ainda para o Estado, que distribuiu valores muito pequenos para as bolsas individuais para realizarem esses projetos. Então, tem a possibilidade de intérprete em Libras, tem a possibilidade de tradução em Libras, tem a possibilidade de legendagem em outras línguas, tem a possibilidade, por exemplo, de texto em braille, no caso de placas de informação ou de livros. Nós temos, por exemplo, a acessibilidade na divulgação, que é uma coisa que muita gente esquece, Então, utilizar a hashtag para cego ver, hashtag para todos verem, fazer ali
a descrição do conteúdo que está postado, né, ou que está na peça gráfica, para que possa ser utilizado, por exemplo, por aplicativos de audiodescrição. Não adianta nada também o seu projeto ser super acessível se você não contar isso para a população, né? Então, na divulgação, na assessoria de imprensa, nas peças gráficas, sinalizar, informar que o espetáculo é acessível, que ele é universal e por aí em diante. Além da própria obrigação em si, da necessidade, é critério de análise nos editais também. Lembrando que no último papo a gente falou, por que eu nunca aprovo o projeto? Será que ele era acessível? E aí, depois da acessibilidade, a gente vem para a democratização do acesso, né? Muita gente confunde acessibilidade com democratização, tem que prestar bastante atenção nisso, né? A democratização, na verdade, é propiciar o acesso ao maior número de pessoas, inclusive as pessoas com deficiência, né? Então valores acessíveis ao ingresso, por exemplo, ou para comprar um produto, um livro, um disco, né? Alguma coisa assim. Localização do evento de fácil acesso, que seja acessível por ônibus, que seja acessível a pé, que seja em região, que seja acessível, que não seja limitado a um número X de pessoas muito pequeno ou que não tenha o acesso muito caro, que envolva ações sociais no seu projeto, né? Envolvimento de pessoas na produção, estudantes, por exemplo, enfim, democratização do acesso é fazer com que ele seja mais acessível para o maior número de pessoas possível. Esse projeto precisa ser acessível para todo mundo? Não. É claro que se você for fazer um espetáculo infantil, talvez o foco maior dele seja nas crianças e nos pais dessas crianças, ou nos professores. Talvez não seja o caso do seu público prioritário serem os idosos, por exemplo. Então ele tem que ser democrático dentro do nicho a que ele se propõe. Se é um projeto para a juventude, que seja democrático para a juventude e assim em diante. Principalmente que ele não faça nenhum juízo ou preconceito, que ele não seja intolerante. Isso não pode de maneira alguma, né? O projeto ele tem que respeitar todas as diversidades possíveis. E aí caminhamos para dois outros termos que também se confundem muito, que é a descentralização das atividades e a desconcentração dos recursos, né? Vamos começar pela descentralização das atividades, que aí sim, descentralizar, né? Tirar do centro, fazer com que as atividades sejam distribuídas pelo município, ou pelo estado, ou pelo país, e aí depende, né, da dimensão do seu projeto, da melhor maneira possível, né? Ou seja, se ele é em Belo Horizonte, que ele circule pelo Barreiro, que ele circule por Venda Nova, que ele circule também no centro, e assim em diante, ou seja, que as atividades sejam distribuídas, né? Que elas não estejam restritas a um único bairro, a um único local. Seu projeto pode ser realizado em um único local, às vezes ele não tem essa identidade de circulação? Pode, mas aí é importante prestar atenção nos critérios de análise, porque ele pode perder um ponto quanto a isso. Não tem problema, pode ser que esse ponto não faça falta lá na frente. Por isso é importante analisar todos os critérios de análise para entender que as suas escolhas impactam diretamente na pontuação do projeto. Já a desconcentração dos recursos, ela aponta em dois caminhos. Primeiro, é uma necessidade, né, do poder público de reconhecer os agentes culturais, os proponentes, que estejam em áreas da cidade que são pouco contempladas historicamente, né? Falando, por exemplo, de Belo Horizonte, Barreiro, Venda Nova, Regional Norte, são regiões que pouquíssimo vinham aprovando os projetos, de pessoas que moram nessas regiões. Então, o que a Secretaria fez? Criou alguns critérios de análise para que mais proponentes, mais cidadãos dessas áreas sejam contemplados. Então, a desconcentração dos recursos, né? Tirar o recurso da Regional Centro-Sul, onde é o maior volume de projetos, né, de proponentes, e levar esse recurso para proponentes que residam em outras regiões da cidade. Ao mesmo tempo, tirar o recurso de uma única mão, né? Eu vou fazer um projeto de 100 mil reais e eu vou ficar com 90 mil reais. Não existe isso. A gente tem que empregar, a gente tem que gerar postos de trabalho, a gente tem que desconcentrar os recursos, envolver o maior número de profissionais possível. Tanto é que a maioria dos editais hoje restringe, né, o volume de recursos ou de funções prestadas no projeto que uma mesma empresa ou profissional pode fazer. No caso da lei municipal, por exemplo, uma pessoa física pode receber até 25% dos recursos, né, dos recursos totais do projeto. Já na lei estadual,
exercer até 3 funções. Na Lei Rouanet já é um pouco mais flexível, é até 50% dos recursos, mas ainda assim há um recorte ali, né? Então, pode ser até que o seu projeto você consiga fazer ele todo sozinho, né? Não sei. Mas a tendência de se perder pontos ali nos critérios de análise é muito grande. Então, mais uma vez, ler edital, prestar atenção nos critérios de análise, envolver o maior número de pessoas possível, prestar atenção nas questões obrigatórias de acessibilidade, né, intelectual e física, de democratização, de descentralização e de desconcentração dos recursos. Se você tiver ciência dessa necessidade e desenvolver o seu projeto já com um olhar mais amplo, né, sair do próprio umbigo, sair aqui da caixinha tradicional, com certeza o projeto terá a possibilidade de alcançar um lugar maior. A gente continua aqui torcendo para que seu projeto seja aprovado. Esse foi o 6º vídeo, né, do Atravessa. A gente continua com mais alguns vídeos e agora vamos evoluindo, né? A gente já falou lá desde o comecinho, né, da leitura de edital, inscrição, agora já falando de acessibilidade e democratização. O que será que vem no próximo vídeo? A gente se vê no próximo. O Atravessa é realizado por meio da Lei Aldir Blanc, Minas Gerais. Eu sou Leonardo Beltrão. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.